Ai, que dureza, hein? Virada em casa contra o Atlético, o Larcamon recuando o time e o Cruzeiro perdendo o título do Campeonato Mineiro para o Atlético. Tudo isso agora na análise do comentarista Patrick Lopes aqui no canal Cruzeiro Esportes. A mais doída análise até então na temporada, espero que seja a última dessa forma. E muito por causa dos erros do próprio Cruzeiro, né? Isso que deixa ainda mais doloroso, pois o Cruzeiro perdeu em 30 minutos aqui o título dentro da sua casa. Primeiramente, parabéns para a torcida do Cruzeiro, hein? Recorde do novo Mineirão, 61.582 torcedores. Para ver, infelizmente, através do erro do Larcamon, o Cruzeiro perdeu o título. Um erro que eu já falei em 4 tempos, pois a final do Mineiro não se explicou somente em 90, pois foi 2 partidas em 180 minutos. O Larcamon fez com que o Cruzeiro perdesse esse título, pois foi mal através das suas mudanças e suas escolhas em 3 tempos. Primeiro jogo da final com a entrada de Machado e também do Neres como titular, além disso colocar Lucas Vidalba e Marlon no mesmo time. O Cruzeiro que até então não tinha jogado assim taticamente falando no ano. O Cruzeiro poderia já ter perdido esse título lá. Uma das coisas que ele consertou no segundo tempo, a entrada do Zé Ivaldo, e o Cruzeiro retomou a partida buscando um empate. Falamos muito nisso, que essa partida venha servir de exemplo para que o Larcamon na próxima partida possa entender todo o contexto e possa fazer na prática, tomara, aquilo que ele precisa ser feito. E começaria muito pela escalação. Na hora que sair a escalação aqui, a gente já desanima. O Lucas Silva e o Matheus Vital totalmente compreensível, pois na reta final do Mineiro, os dois estavam jogando. E pensando em um time que precisa de entrosamento, pois é um time novo, comissão técnica nova, pelo menos então vai com aqueles, para encerrar o ciclo do Mineiro, com aqueles que estão até então jogando com certo entrosamento. Então, Lucas Silva e Matheus Vital, compreensível. Agora, o João Marcelo no banco não é compreensível. A nossa dúvida era se o Zé Ivaldo iria para o jogo. Mas aí a gente teve que deparar o Neres de titular, o Zé Ivaldo no jogo, mas o João Marcelo, que é o melhor zagueiro ao lado do Zé Ivaldo do Cruzeiro, no banco de reservas. No primeiro tempo, o Neres entregou 3 saídas de bola, muito que o Atlético não conseguiu recuperar, que inclusive poderia ter saído o gol do Atlético, mas perdeu em 2 lances o tempo da bola, onde Paulinho e Hulk só não fez o gol por causa da incapacidade naquele momento de marcar e abrir o placar. Na escolha do Larcamon. Então já não bastou somente ele colocar o Neres lá no primeiro jogo e o Felipe Machado e o Lucas Vidalba com o Marlon. Hoje também com o Neres já poderia ter gerado prejuízo para o Cruzeiro naquele primeiro tempo. A gente voltou pro intervalo, eu falei, tira o Neres e põe o João Marcelo. A mesma mudança que ele teve para corrigir lá no primeiro partida, era para ele ter feito aqui, mas pagou para ver porque estava de 0-0, então não estava no prejuízo. O Cruzeiro começa bem na partida. As ações, o rebote, aquilo que o Cruzeiro tinha perdido no meio de campo, começa através do segundo tempo, tomar as ações. Consegue o gol aos 6 minutos com ele, Matheus Vital. Um dos mais criticados, apareceu dentro da área em mais uma assistência do nosso camisa 10, o 6º na temporada, onde o Dineno fez a movimentação e fez com que o Matheus Vital tivesse o espaço para abrir o placar naquele momento, e o Cruzeiro melhor. China azul em peso. O Atlético totalmente desnorteado, tomou um knockdown. O Atlético não conseguiu se encontrar em campo, aquilo que nós vimos no Cruzeiro no primeiro tempo, o Atlético tomando 1-0 e o Cruzeiro gerando mais oportunidades. Opa, o Cruzeiro está totalmente com as ações na partida na mão. Aí me vem um Larcamon. Em vez de esperar o Atlético fazer as mudanças para você montar a sua estratégia a partir das mudanças do adversário, ele me faz a primeira mudança naquele momento aos 16 do segundo tempo. Sai o Matheus Vital para a entrada do João Marcelo. Tinha opções no banco melhores para entrar no lugar do Matheus Vital do que um João Marcelo. Não se faz isso. O Cruzeiro era melhor em campo. Cifuentes, Barreal, Robert, algumas das opções que tínhamos no banco de reservas no lugar do Matheus Vital, pois o Atlético a partir dali geraria mais espaço. Precisamos de quê? Velocidade. O Cruzeiro, a troca foi tão ruim, não foi só a questão do João Marcelo, não, porque no lugar de quem que ele entrou. Em 3 minutos, o Cruzeiro tomou o gol de empate, pasmem, com agora 3 zagueiros de ofício dentro da área, tomando um gol de cabeça dentro da área do lateral direito do Atlético. O Atlético empataria ali. O Atlético a partir dali já fez 3 mudanças. E o Diogo ressaltou durante a jornada, o Atlético achou a mina, principalmente pelo lado esquerdo de defesa do Cruzeiro, porque colocou o Gustavo Scarpa e o Vargas lá do lado do Marlon, e o Cruzeiro não se achava dentro de campo. Tanto que é que durante a jornada eu falei aqui, ó, o Zé Ivaldo
Acabou de conversar com o Larcamão para entender como que o Cruzeiro vai se portar dentro de campo. Se ele tivesse feito as mudanças pós o Atlético, talvez não necessitaria daquilo ali. Faltou estratégia para o jogador, faltou estratégia para o treinador, melhor dizendo. Mais uma vez, não é a primeira vez a leitura de jogo errônea do Larcamão. O Atlético cresceu na partida, acha um pênalti que na minha opinião de longe não foi. E eu já falei também, ainda que não tivesse o pênalti, o Atlético estava muito próximo e provavelmente conseguiria o segundo gol em algum momento. Porque o Larcamão, mais uma vez, demorou para fazer as mudanças. Sabe que horas que ele foi fazer as outras mudanças? Na hora que o Cruzeiro tomou o segundo gol. Então ele espera 0-0 em não voltar com o João Marcelo para deixar o Neres, sendo que o Neres já poderia ter gerado prejuízo. O Cruzeiro faz 1-0, não é hora dele mudar. Ele muda. O Cruzeiro toma um empate, desorganizado dentro de campo. Vamos mudar? Não. Espera o Atlético virar para fazer as mudanças. Enfim, não deu tempo, o Atlético fez o segundo gol e as mudanças do Cruzeiro até gerou, de certa forma, um efeito, porque o Wesley Gasolina conseguiu achar o Dineno, infelizmente, em impedimento para empatar a partida, e o Wesley Gasolina teve uma segunda oportunidade de alçar essa bola na área, mas demorou mais uma vez, né? E aí, no contra-ataque, aquilo que o Cruzeiro encontraria, dependendo da mudança dele, se ele fizesse naquele momento de 1-0, quem agora encontrava os espaços era o Atlético dentro de campo, no contra-ataque, erro de passe do Cruzeiro. Já tinha acontecido outras oportunidades, com o próprio Paulinho, enfim. O Gustavo Scarpa na cara do gol, não perdoou, driblou o goleiro e fechou a tampa do caixão. Com justiça. Futebol não tem justiça, mas com justiça. Ainda mais se tratando de 2 jogos, onde o Atlético foi 3 tempos melhores que o Cruzeiro, o Atlético foi bem campeão. Muito por causa de quem? Do nosso treinador Larcamão. E aí é o seguinte, eu sou um dos defensores de continuidade de treinador. Inclusive estava batendo essa tecla acerca do Larcamão, levantando e ressaltando as questões da leitura de jogo do Larcamão, que é péssima. E levantei vários pontos em relação a isso. Diante dessa final, o prejuízo no qual ficamos, 70%, 80% na conta do Larcamão, porque através das formações e escolhas deles, o Cruzeiro poderia inclusive já ter perdido o título lá, mas perdeu em 30 minutos aqui por causa da troca dele. Não tem tempo para respirar. O Larcamão provavelmente continuará na direção e à frente do Cruzeiro. Não creio que a diretoria vai fazer essa troca agora. O que nós queremos então? Porque não tem tempo de respirar, porque quinta-feira, segunda rodada da Copa Sul-Americana aqui contra o fraquíssimo Aliança Petroleira da Colômbia, e domingo já tem 5 horas da tarde aqui de novo o Botafogo. O Larcamão precisa assumir os erros, mas não é só assumir, não. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha. Lógico que a responsabilidade é sua. Até nem deu muito para ouvir a entrevista, mas nem quero ouvir, porque tudo que ele falou lá embaixo, na minha opinião, não vai se justificar diante do que ele fez. É o seguinte, eu quero ver na prática. Neres como zagueiro titular do Cruzeiro não dá. E vamos começar a melhorar a leitura de jogo durante o contexto da partida, porque o Cruzeiro agora tem Copa Sul-Americana e Brasileiro e vai ter que, em vários momentos, em situações difíceis, contar com o treinador, que é ele que faz as mudanças. Uma leitura de jogo de acordo com aquilo que deve ser mudado. Tá 1-0, o espaço acontecendo, tira o meio e coloca um ponta. Não é tirar um meio e colocar um zagueiro. Só que esses erros que já aconteceu durante a temporada, não houve acertos, mas a partir de agora eu quero ver na prática o que o Larcamão vai fazer. Porque na quinta-feira já quero uma resposta diante da escalação e da postura, e principalmente durante a leitura dos jogos. Vou ficar bastante atento acerca disso. A leitura dos jogos diante da partida em que o Cruzeiro, a partir de amanhã, já vai encontrar na temporada. Enfim, toda na conta do Larcamão, não. Mas a maior responsabilidade, na minha opinião, do treinador argentino, que se continuar assim, até gosta de continuidade, mas não vai dar para ficar defendendo, não.